O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. A norte do distrito de Viseu há um espaço museológico que pretende dar visibilidade e dar a conhecer quem foram as mulheres do Douro e o que fizeram. Em Armamar, no Centro Interpretativo da Mulher Douriense, que se pode conhecer esta história. Comigo tenho uma das responsáveis por este centro, Sofia Teixeira. Bom dia. Como é que quem aqui vem visitar o espaço pode ficar a conhecer quem foi a Mulher do Douro? Olá Matilde, bom dia. Fazendo estas experiências todas, passando por cada uma, tentando obter o máximo possível de informação que cada uma transmite, vivenciá-la ao máximo e, utilizando a nossa aplicação digital, que é uma coisa fantástica. Ajuda a perceber. Ajuda imenso. Portanto, nós no Centro Interpretativo temos uma aplicação digital, permite que o visitante faça, portanto, a visita a título individual. Descarregando o aplicativo, aparece, portanto, uma figura em realidade aumentada e, em vez de ser eu a fazer a visita guiada, pode ser a nossa Antónia, que é a nossa figura de realidade aumentada, que permite explicar ao visitante cada uma destas experiências. Eu hoje não estou aqui com a Antónia, estou aqui com a Sofia e, portanto, pergunto-lhe assim, nós estamos aqui à frente de uma parede que fala da Mulher de Armamar. Quem é a Mulher de Armamar? Olha, a Mulher de Armamar é isto tudo. É douriense, é beirã, portanto, é uma mulher com muita resiliência, muito empreendedora, com uma força e com uma genica que só a mulher do Douro consegue transmitir. Ou seja, uma mulher trabalhadora, uma mulher impactante e uma mulher com muita vontade de se ingrar na vida e de fazer caminho. Como aqui podemos ver, além dessa determinação para trabalhar, também há um sentido de comunidade. É isso mesmo, há um sentido de comunidade, há um sentido de se envolver em atividades. Sim, de vivência cultural, portanto, muito forte e, por incrível que pareça, nós em Armamar temos muitas associações culturais, felizmente. E a maior parte destas associações culturais são lideradas por mulheres, ou seja, os corpos sociais são maioritariamente compostos por mulheres. Há aqui um volte-face, coisa que não acontecia anteriormente, ou seja, a mulher tem, como eu dizia anteriormente, tem vontade de se ingrar e por isso são mulheres que lutam por se afirmarem. E olha, interessante, temos aqui precisamente nesta experiência um Sabias que em Armamar há cerca de 20 associações recreativas que desenvolvem atividades esportivas, culturais e onde a presença feminina tem uma grande importância. Ora, este é um Sabias que compõe esta experiência, mas temos aqui outros também relacionados, portanto, com as atividades que as mulheres poderiam ou não exercer no passado. Por exemplo, sabias que no passado havia mulheres na região do Douro que desempenhavam trabalhos singulares como carvoeiras, carregueiras ou barqueiras? A mulher não era só vindimadora, a mulher não era só cozinheira. Portanto, também tinha outros papéis que desempenhava e que eram papéis que nós associamos única e exclusivamente ao homem. Barqueiro, quem está agora a imaginar uma mulher a conduzir um barco, portanto, era mesmo um papel que só cabia aos homens. Ora, nesta experiência,
nós tentamos preservar a memória do espaço. Quando fizemos a tal requalificação, tivemos que demolir as cubas que estavam aqui no interior do salão. Acabamos por preservar as cubas laterais, ao contrário da experiência onde temos os ecrãs. Mantivemos as portas, no sentido de evocar aqui um bocadinho o passado, e nestas retirámo-las. Retirámo-las e criamos ambientes cênicos. Primeiro tivemos que definir 4 verbos. Pronto, 4 verbos que se poderiam ajustar ao papel da mulher e ao mesmo tempo que possibilitasse a criação dos tais ambientes cênicos. Definimos o verbo fazer, o verbo festejar, o verbo cuidar e o verbo aprender. Então, relativamente ao verbo fazer, ora, a mulher faz muita coisa, muita coisa mesmo. Mas nós aqui criamos, portanto, ambientes cênicos relacionados com os trabalhos que eram feitos no campo. Ou seja, o que é que a mulher precisa de fazer ou faz em ambiente rural, ou seja, no quintal, no jardim, um conjunto de tarefas que, para obter bens de consumo de primeira necessidade, como as batatas, o feijão, as ervilhas, as couves, não é? Todas essas atividades que é necessário fazer em contexto agrícola. Portanto, está ali espelhado e foi isso que, no fundo, nós acabamos por criar naquela cuba. Já nesta, fomos para as festas, para as romarias, ou seja, ainda nas nossas aldeias, a mulher é muito importante na preparação e na organização dos eventos de caráter religioso. Quem é, no fundo, que cuida das igrejas, quem são as zeladoras, portanto, dos espaços religiosos, aquelas que mantêm os altares asseados, no fundo, os paramentos do Senhor Padre asseados também, tudo, ou seja, organizado devidamente, organizado para que seja possível toda essa festividade religiosa. Então nós aqui criamos, de facto, uma procissão, poderia ser a procissão do Corpo de Deus, por exemplo, que é uma das festividades religiosas vividas aqui na nossa Vila de Armamar, e pusemos aqui, de facto, a mulher a desempenhar essas tarefas para que seja possível estas celebrações de caráter religioso e o papel que a mulher possui na organização deste tipo de eventos. Mais à frente temos então as 2 palavras que faltam, cuidar e aprender. Precisamente, no cuidar criamos, portanto, um ambiente cênico de uma cozinha tradicional. Na primeira, há aqui um contraste, enquanto que na primeira nós temos, portanto, os trabalhos feitos no campo, nós aqui temos os trabalhos feitos em ambiente familiar. Ou seja, é preciso, as tarefas domésticas são complexas e são múltiplas. E então, quem é que normalmente tem que desempenhar essas tarefas? É a mulher. E então criamos aqui, de facto, a mulher a cozinhar, com os filhos à volta. Estamos a mudar um bocadinho o paradigma, felizmente. O homem hoje também já auxilia muito a mulher nessas tarefas, de cuidar dos filhos, de cuidar do lar, da casa, da família. Portanto, lá está, o caminho começou-se a fazer, foram várias, portanto, as conquistas, e uma dessas conquistas foi precisamente o auxílio, portanto, o apoio do género masculino, do homem, neste tipo de trabalhos domésticos que eram inicialmente feitos única e exclusivamente por mulheres, porque os homens tinham que ter outro tipo de papel. O papel da mulher era única e exclusivamente, portanto, o de cuidadora da família, enquanto que o papel do homem era aquele que trazia o dinheiro para casa para sustentar a família. E depois do 25 de Abril foi consolidando o seu direito também a aprender. Precisamente. E nós aqui, neste caso, criamos, portanto, aqui uma réplica de uma antiga escola primária, neste caso, uma réplica da escola primária de Queimada, que é uma das freguesias aqui do nosso concelho de Armamar, e, mais uma vez, o papel da professora primária, o papel da professora primária aqui nas nossas aldeias era muito importante.
era a professora primária e o senhor padre. Portanto, as pessoas tinham muito respeito à professora primária e, neste caso, a ambiência que nós aqui criamos é para traduzir a importância que a mulher tinha como educadora. E lá está, mãe, educadora, profissional e mulher. Esta que é uma das experiências que permite explorar aquele que tem sido o papel da mulher, não só a mulher de Armamar, mas a mulher portuguesa aqui no Centro Interpretativo da Mulher do Ariense. Sofia Teixeira, muito obrigada. Obrigada a nós.